A Suprema Corte decidiu que sim, o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no processo que levou Lula à prisão. Esse é o tema da minha entrevista com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Olá, Dr. Kiyoshi. Tudo bom, Viviane? Doutor Kiyoshi, eu queria a gente começar falando sobre essa decisão, né? O Supremo Tribunal Federal confirmou, então, a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro na condução do processo do triplex do Guarujá, que levou Lula à prisão de 580 dias e o tirou aí da corrida presidencial de 2018. Alguns juristas classificaram a decisão da Corte de apontar um juiz parcial como um processo de fortalecimento ao combate à corrupção. O senhor concorda com isso? Para os olhos da população leiga, que não entende de matéria de direito, competência do foro, princípio da imparcialidade e tudo mais, fica essa impressão que o Supremo Tribunal Federal virou um órgão defensor da corrupção, colocando terra abaixo todos esses trabalhos da Operação Lava Jato, né, que custou rios de dinheiro para o país. Né? Então, ficou uma impressão muito ruim. Mas, para bem compreender a sua resposta à pergunta que darei, é preciso fazer uma recapitulação histórica do que aconteceu, começando pelo julgamento monocrático do ministro Edson Fachin. E ele, um dia antes da decisão da segunda turma, que anulou o processo por parcialidade do juiz Sérgio Moro, ele havia acolhido o HC, extinguindo a condenação dos 4 processos, do triplex, do sítio de Atibaia e 2 processos condenatórios referentes ao Instituto Lula, sob o fundamento de que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era o juiz competente. Não é? Então, ele deu essa decisão. Agora, tudo isso me causa um espanto, né? Porque a primeira coisa que você aprende na faculdade, em termos de direito penal, processo penal, é que a incompetência do foro é uma matéria preliminar de defesa que tem que ser arguida em primeiro lugar, que é a exceção de incompetência. E tudo nós sabemos, fora a incompetência em razão da matéria, as demais incompetências são relativas. Quando há já a condenação em 3 instâncias judiciárias, tem-se por entendido que houve uma prorrogação do fórum. Tá? Então, não há que se cogitar de nulidade. Agora, a competência em razão da matéria, isto sim, é absoluta, pode ser alegada a qualquer tempo. Por exemplo, um juiz criminal proferir uma sentença em matéria de falências e concordatas, ou um juiz de família proferir decisão de natureza criminal ou vice-versa. Aí, então, nós estamos diante de uma competência absoluta, é? Que pode ser arguida a qualquer tempo, que não era o caso dos processos condenatórios do ex-presidente Lula. Entendeu? Então, é muito esquisito que essa competência relativa, arguida pela defesa, havia sido rechaçada por 3 instâncias. O juiz Sérgio Moro, os desembargadores federais do TRF4, que disse que a competência estava correta, e, finalmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, que não acolheu a exceção de incompetência, falou que estava correto. E está, por quê? Porque estava de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Entendeu? O ministro Fachin, ele, por uma razão para tentar prejudicar o segundo HC, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, ele precipitou-se na decisão e extinguiu as condenações. Isso foi referendado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que diz que o ministro Fachin agiu de acordo com a jurisprudência da Corte e que as decisões haviam sido anuladas de forma correta. Bom, esse é um ponto. Então, se o Supremo disse que os processos condenatórios já não tinham mais existência jurídica no mundo, porque
anuladas pelo ministro Fachin e referendado pelo plenário da Corte, o que ele tinha que fazer em relação ao HC conduzido pelo ministro Gilmar Mendes, que por 4 votos a 1 rejeitou a matéria preliminar de perda do objeto. Então, o ministro Fachin foi o único voto vencido. Dizia que esse processo tem que ser arquivado, porque não tem mais o que decidir. Não existe mais condenações para anular. Mas o Supremo Tribunal Federal rechaçou essa matéria sob o fundamento de que HC contém pedidos diferentes, fundamentos diferentes. Um é pela incompetência, outro é pela parcialidade do juiz. Então, que o processo deveria ser julgado. Ora, se você estivesse julgando no mesmo processo os 2 fundamentos, tudo bem. Mas em se tratando de processos distintos, se um deles já foi acolhido, fazendo desaparecer a condenação judicial, o outro restou prejudicado. Mas os ministros, de uma forma incoerente, improvisaram uma regra processual penal e prosseguiram no julgamento. E o pior, Viviane, que esse julgamento que estava represado desde 18 de dezembro de 2018, daí porque não colhe fundamento, data vênia, do Supremo Tribunal Federal, de que esse julgamento começou antes. Sem dúvida, começou antes da decisão monocrática. Mas isso em direito é irrelevante. O que é relevante, qual é o processo que foi sentenciado em primeiro lugar? Em primeiro lugar, foi sentenciado a decisão monocrática, que acabou com as condenações. Então, se acabou com as condenações, você não tem que prosseguir no julgamento do segundo HC para reconfirmar a anulação. Porque esse negócio de dose dupla, Viviane, só vale para vacina contra a Covid-19. Decisão judicial não está sujeito a dupla anulação. Então, quem anulou em primeiro lugar já resolveu a parada de forma definitiva. Então, o que acontece é que esse segundo HC, conduzido por Gilmar Mendes, ficou aguardando o momento propício para se colocar em julgamento. Ficou represado, repito, desde 18 de dezembro de 2018. O tempo suficiente para que aquelas informações ilegalmente colhidas pelos hackers e capturados no bojo da operação spoofing, que fosse levado para o Supremo Tribunal Federal. Não se sabe como e por que foram levadas essas provas ilícitas, e depois também não se sabe por que houve a quebra do sigilo para vazamento dessas informações, mas não assim de imediato, mas a conta-gota, de uma forma calculada, de uma forma cronometrada, para não deixar o assunto no esquecimento. Então, a mídia ficava divulgando diariamente umas informações, uma mais escabrosa do que a outra, revelando a interceptação ilegal de conversas existentes entre os procuradores da República e entre os procuradores e o juiz Sérgio Moro. Então, quando a mídia, a população inteira, se convenceu do absurdo, das barbaridades cometidas pelos agentes empenhados na Operação Lava Jato, e a Operação Lava Jato perdeu a credibilidade como instituição de perseguição criminal, foi aí que o ministro Gilmar Mendes celeremente colocou em julgamento, entendeu? E o ministro, ele não se limitou a presidir, Depois que ele proferiu o voto pela anulação, ele ficou pronunciando-se a cada vez que um ministro tomava a palavra, entendeu? E foi tão contundente na crítica quanto à parcialidade do juiz Sérgio Moro, que fez com que a ministra Carmen Lúcia revisse o seu voto anterior, que ela já tinha votado pelo arquivamento, não conhecimento do HC.
mas ela diz que, diante das novas provas, então que ela se sentia no dever de reanalisar, isto é, rejulgar. Então, fez um rejulgamento, não é? E deu pela a nulidade do processo. E ela enfatizou: olha, não estou fazendo, mudando de voto sem fundamento. É que agora eu estou baseado nas provas existentes. Mas que provas? Fora as provas acrescidas ilegalmente, capturadas pela Operação Spoofing, não há outras provas. Então, não adianta ela dizer que não estou sofrendo a influência da Operação Spoofing, tá? Que isso daí é prova ilegal, não estou me valendo disso. Então, se está valendo de que outras novas provas? Então, aí ficou uma interrogação. Aí a mídia especializada fez uma crítica contundente a essa guinada de 180 graus do voto da ministra Carmen Lúcia. Então, Viviane, essa decisão do Supremo Tribunal Federal é estarrecedora. Quer dizer, para quem tem 56 anos ininterrupto de exercício profissional, como eu, 25 anos de advocacia pública e o restante na advocacia privada, foi uma surpresa, foi algo difícil de digerir. Então, eu fico perguntando se, em vez do acusado ser o ex-presidente Lula, né, e eu aqui não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo que ele é bandido, que ele é culpado, mas diante do exame do que aconteceu nos processos, eu diria que se outro fosse o réu, o Supremo não teria se dado a todo esse trabalho de malabarismo jurídico para livrar a barra do acusado sem adentrar no mérito, porque no mérito há provas contundentes quanto à existência do crime e quanto à autoria desses crimes, entendeu? E que passou pelo crivo de 3 instâncias judiciárias. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, examinando minuciosamente essas provas, chegou a exasperar a pena aplicada pelo suspeito juiz Sérgio Moro, falando: não, essa pena é branda demais, eu tenho que aumentar, e deu outro tanto. Isso daí foi revertido na instância extraordinária, lá no Superior Tribunal de Justiça, que, fazendo a revaloração das provas, ele fez a diminuição da pena. Então, no mérito, 15 magistrados envolvidos, desde a primeira até o Superior Tribunal de Justiça, validaram a condenação. Não é? Então, é muito estranho que o Supremo Tribunal Federal coloque terra abaixo todo o trabalho da Operação Lava Jato e todo o trabalho de 15 magistrados para voltar a estaca zero. E o que é muito estranho, o Gilmar Mendes, quando decidiu anular, ele disse que está restrito apenas ao triplex. Não tem nada a ver com o sítio de Atibaia, não tem nada a ver com a condenação do Instituto Lula. Não é? Mas isso daí é um argumento data máxima vênia risível. Né? Agora, se a defesa do Lula, que usou da estratégia de vazar a conta-gota as informações espúrias, ilegais, ilícitas, trazidas no bojo da Operação Spoofing, você acha que ele não vai requerer a extensão desse julgado para os outros? Claro que vai, entendeu? E a Exatamente o que outra... eu ia falar, doutor Quioche. Exatamente isso. Já a defesa já está insistindo, a defesa do ex-presidente Lula já está insistindo para as outras condenações. Para aí, o Gilmar Mendes, o ministro, já disse que nos próximos 2 meses vai decidir. Então, vem aí decisões mais difíceis de digerir também, na sua opinião? Pois é, eu nem sabia dessa informação que você está me dando. Então, estava a indicar que ele faria isso. Quer dizer, isso daí
qualquer homem de comum inteligência é capaz de inferir essa conclusão que está batendo com a informação que você está dando. Não é? E mais ainda, o Supremo Tribunal Federal, sempre contornando o exame do mérito, que é indefensável para o acusado, ele vai justificar o rejulgamento ou a dupla anulação, né? Dupla anulação, lembrando a dose, sempre lembrando a dose dupla da vacina, porque a primeira dose só não faz efeito, né? Então tem que haver uma segunda dose para. Então aí teve que haver uma segunda anulação para confirmar de vez a nulidade das condenações do Lula. E diz que o Supremo não está julgando o mérito da atuação do juiz Sérgio Moro. O Supremo não está julgando se o Sérgio Moro agiu ou não agiu com imparcialidade, mesmo porque isso envolve exame fático, não é? Que envolve dilação probatória, exame do mérito. Então, não está. Ele está simplesmente julgando, não é? Que a decisão da segunda turma que anulou a condenação por parcialidade do juiz Sérgio Moro está correto porque o objeto desse segundo sido prejudicado porque tinha outro fundamento. Olha só que argumentação, né? Quer dizer, isso, com perdão da palavra, isso é um insulto à inteligência do homem comum. Né? É claro que está dizendo que é nulo porque o senhor Sérgio Moro agiu com parcialidade. É isso que o Supremo proclamou, mas o Supremo reza de pé junto que não foi isso. Ele apenas proclamou que aquela decisão da segunda turma é válida e nós estamos referendando porque o objeto do HC estava ainda de pé. Então, é muito difícil de entender. Eu, ontem mesmo, num debate lá no Fiesp, no Conjur, que saiu esse negócio de dedução do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, eu dizia que eu estou perdendo a esperança na atuação do Supremo Tribunal Federal, porque ora inclui, ora exclui, diante de circunstâncias fáticas iguais ou semelhantes. Então, você tem que definir uma tese. É sempre pela exclusão ou sempre pela inclusão. Você não pode dar uma no casco, outra na ferradura. Você deixa o jurisdicionado confuso. Não é? Sem dúvida. E é uma insegurança jurídica no país, né, doutor? É muito grande. Quer dizer, nesse caso, acontece a mesma coisa. Quer dizer, o povo que não entende de filigramas jurídicas fica com aquela impressão que o Supremo Tribunal Federal virou um órgão defensor da corrupção no Brasil. Entendeu? Está disposto a adotar uma política de terra arrasada, destruir tudo aquilo que, com bilhões e bilhões de recursos financeiros empenhados, a Operação Lava Jato estava cortando os principais corruptos ou os corruptores no Brasil. Isso é uma pena, né? Agora, não há como a população deixar de tirar essa conclusão, né? Doutor Queiroz, queria muito agradecer aí os seus esclarecimentos sobre essa decisão da Suprema Corte. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no NGT Notícias. Eu que agradeço, Viviane. Esse foi o Dr. Queiroz Charada, jurista e presidente do IBEDAFT, falando aqui no NGT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!